TRF1 condena a União a pagar indenização por danos morais por emitir CPF em duplicidade. Sorteio não é modalidade para ingressar em faculdade, é o critério de capacitação que deve ser adotado. É um julgamento sobre a correção de contas de poupança que remete aos planos econômicos dos anos 80. O Inteiro Teor destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Pessoas com o mesmo nome e até a mesma data de nascimento. Quando isso ocorre, é grande a chance de algum erro nos documentos pessoais. A emissão do mesmo CPF, por exemplo, para duas pessoas diferentes, pode gerar inúmeros transtornos. Veja na reportagem uma decisão do TRF da Primeira Região sobre esse tema. Janaína dos Santos Silva, data de nascimento 18 de setembro de 1984. O que a diferencia de uma outra Janaína dos Santos Silva, nascida no mesmo dia, é a filiação, algo que não foi observado pelos responsáveis pela emissão do CPF das duas mulheres. Elas ficaram exatamente com o mesmo número no cadastro de pessoas físicas. A descoberta veio quando Janaína tentava parcelar uma compra. Fiquei sabendo que meu nome estava no Serasa. E eu não sabia o porquê, porque eu sempre paguei minhas dívidas em dia. Aí eles só me disseram que estava em São Paulo, no Viradouro. Aí eu falei, bom, será que clonaram meu CPF? Aí eu fui na delegacia extrair uma ocorrência. Aí chegando lá, eles fizeram a ocorrência, né? Aí menos de 10 dias, o agente me ligou, falou que que ia comparecer à delegacia. Fui lá, aí eles me informaram que realmente existia a Janaína em São Paulo e que ela reconheceu a dívida dela, que o CPF foi emitido para ela. Ao saber que o CPF havia sido emitido também para outra pessoa, Janaína logo procurou a Receita Federal, onde, segundo ela, foi reconhecido o erro, mas não corrigido. Já são 12 anos enfrentando problemas por conta disso. Nem tirar carteira de habilitação ela conseguiu, porque a outra mulher com o mesmo número de documento já tem. Isso sem falar nas cobranças indevidas. Era de segunda a segunda, cobrança, 24 horas. Aí eu era obrigada a desligar o telefone, porque estava me perturbando demais. E é constrangedor, né? Você ter que explicar toda vez para a pessoa que não é você. Às vezes a pessoa até acha que você está correndo da sua obrigação. Hoje em dia a gente depende, para fazer tudo, depende do CPF, né? Do seu nome limpo. Se você não tiver o nome limpo, você não consegue fazer nada. Então, igual eu te falei, eu dependo do meu marido e da minha mãe. Tudo vai fazer no nome dele. Tudo. O jeito foi entrar com uma ação na justiça. O advogado dela conta que em 2012 veio a primeira boa notícia. Ganhamos a ação, o Banco do Brasil foi condenado a indenizá-la em R$10 mil por danos morais e as empresas que negativaram foram obrigadas a retirar o nome da Janaína dos cadastros restritivos. Ela continuou tendo prejuízos, tentou administrativamente o cancelamento do CPF, a Receita Federal negou, então foi necessário ajuizar uma nova ação para cancelar o CPF dela, uma vez que existe uma homônima utilizando o mesmo número. Para Janaína, a situação ainda não foi totalmente resolvida, mas ela e o advogado seguem confiantes. A administração pública ela pode rever seus dados a qualquer momento. E no caso específico de CPF em duplicidade, a Instrução Normativa 1548 da Receita Federal, ela autoriza expressamente o cancelamento nesses casos. Quando não é feito administrativamente, aí tem que se recorrer ao judiciário, tá? E vai caber também reparação de danos se a pessoa tiver sofrido algum prejuízo. O Código Civil é bem claro nesse sentido. Para uma mulher na Bahia que teve exatamente o mesmo problema, a questão foi solucionada de forma definitiva recentemente pelo TRF da Primeira Região. No caso, a autora da ação foi cadastrada com um número que, uma semana depois, foi atribuído a uma outra pessoa. A irregularidade demorou 15 anos para ser resolvida e só aí foi realizada a inscrição sob nova numeração. Ela comprovou que o fato se deu por erro de servidores e a situação causou transtornos, porque ela sempre teve o crédito negado em estabelecimentos comerciais. Ao analisar o caso, a sexta turma do TRF1, por unanimidade, entendeu que ficou claro que a autora foi vítima de equívoco administrativo
e houve falha na prestação do serviço feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O relator desembargador federal Girair Aram Meguerian ressaltou que o tribunal tem entendido que vícios no CPF podem gerar danos morais. Destacou que o cadastro é para identificar de modo específico e único uma determinada pessoa, e erros assim podem causar inúmeros prejuízos aos afetados. O colegiado então condenou a União a pagar R$20 mil de indenização por danos morais à mulher. Olha, no site do TRF1 você encontra outras notícias sobre as decisões do tribunal. O endereço é trf1.jus.br. E veja a seguir, sorteio não é modalidade para ingressar em faculdade, é o critério de capacitação que deve ser adotado. É um julgamento sobre a correção de contas de poupança que remete aos planos econômicos dos anos 80. Já, aqui no Inteiro Teor. A gente volta lembrando que as décadas de 1980 e 90 no Brasil foram de crises econômicas marcadas por PIB baixo e inflação alta. Isso levou o governo a criar vários planos econômicos, como o Verão e os planos Collor 1 e 2, que provocaram perdas nos rendimentos de quem tinha dinheiro em poupança. Até hoje, remanescem ações na Justiça sobre esse assunto, como uma que foi analisada recentemente pelo TRF da Primeira Região, que você confere agora na reportagem. Evandro Viana é um dos 11 filhos de um agricultor do Espírito Santo que na década de 90 vendeu a fazenda da família e colocou o dinheiro na poupança. Todos praticamente sobreviviam da renda que era produzido lá na terra dele. Então na década de 80 e em 87, 88, meu pai vendeu a propriedade. E deixando praticamente os filhos sem ocupação, e todos tiveram que procurar se desenvolver. E naquele momento ele colocou todo o recurso que tinha na poupança. Os recursos chegaram a ficar bloqueados. Tempos depois, quando o pai de Evandro já havia morrido, e os prejudicados por perdas ocasionadas pelos planos Verão e Collor 1 e 2 começaram a entrar com processos na Justiça, Evandro também pediu a correção do saldo que a família tinha na poupança naquela época. O processo foi finalizado só agora, em 2018, mas com uma decisão favorável. Estamos felizes, graças a Deus, porque em bom momento vem de encontro ao anseio, basicamente para ajudar a cobrir as despesas da saúde da minha mãe, alguns irmãos que estão, numa situação difícil, Mas quem ainda não entrou com processo para pedir indenização pelas perdas ocasionadas pelos planos econômicos pode não ter mais esse direito, como num caso que foi analisado aqui pelo TRF da Primeira Região. A 6ª turma do tribunal atendeu a um pedido da Caixa Econômica Federal e reformulou uma sentença da Justiça Federal do Tocantins em ação movida pela Defensoria Pública da União. A decisão ordenou que o banco aplicasse o IPC, Índice de Preço Amplo ao Consumidor, de junho de 1987, de 26,06%, para a correção de todas as contas de poupança, com data de correção até 15 de junho de 1987, aplicando-se juros remuneratórios de 0,5% ao mês, mais a correção monetária do período, a partir de junho daquele ano, de forma capitalizada. Mas, considerando jurisprudência do STJ, que afirma ser de 5 anos o prazo decadencial para a propositura de ação civil pública, os desembargadores concluíram pelo arquivamento do processo. É que a ação somente foi ajuizada em 31 de maio de 2007, quase 20 anos depois do marco indicado, o que evidencia a configuração da decadência. Este especialista, ouvido por nossa reportagem, explica que 2 prazos são aplicados nas ações relacionadas a expurgos gerados pelas perdas dos planos econômicos. Há casos em que esse prazo pode ser de 30 anos, e há casos que ele será de 5. Então, há questão de analisar caso a caso mesmo
é aconselhável que procure um advogado e se aconselhe para verificar a questão, inclusive, da prescrição. Segundo o advogado, um outro ponto de atenção, além da questão dos prazos, é saber se vale mesmo a pena entrar com a ação em relação ao custo do processo. Porque os prazos estão se findando. O prazo de 30 anos, se fosse considerar do expurgo de 88, acabaria agora em outubro. Os de 90 e 91 estarão acabando aí dentro de pouco tempo também. E é interessante buscar o mais rápido possível para que se faça os cálculos e analise se a documentação que a pessoa possui lhe garante o direito. A Justiça Federal decidiu que uma instituição de ensino do Acre deve adotar critério da capacitação para ingresso de alunos nos cursos de graduação e não um sorteio, como vinha fazendo. A 5ª turma do TRF1 considerou que a seleção de estudantes para os cursos de nível superior, feita pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, precisa levar em conta a capacidade e o mérito de cada aluno, respeitando a ordem de classificação. O Instituto defendia a legitimidade da seleção por sorteio, alegando que a Lei 9.365 de 96 não exigiu o acesso ao nível superior por meio de provas. Mas a relatora desembargadora federal Daniele Maranhão destacou que a meritocracia está prevista na Constituição. Segundo o texto, o acesso ao ensino superior deve se dar mediante a aferição da capacidade de cada um. A turma, portanto, não considerou legítimo o processo seletivo que tem o sorteio como modalidade de acesso à graduação. Esse foi o Inteiro Teor, com as notícias do TRF da Primeira Região. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui no nosso portal e também no YouTube. E o TRF1 está também no Facebook e no Instagram. Basta acessar esses endereços que aparecem aí no seu vídeo. Nos encontramos novamente no próximo programa. Até lá!